a sequência. Bom, além desses requisitos, né, vocês vão observar que os pedidos eles podem ter o que nós chamamos de cumulação, né? Ou seja, na nossa petição inicial, a gente pode, né, isso pessoal, é muito comum, inclusive, né, a gente pode sempre ter mais de um pedido. Né? Às vezes até estranha quando a gente pega, né, uma demanda cujo pedido que vai ser feito naquela demanda ele é apenas um, né? Ele é ali muito objetivo, né? Ele é apenas um único pedido, né? Então é uma demanda um tanto quanto até mais simples, né? O que nós muitas vezes observamos na contextualização prática, né? É sempre que se realizem ali a acumulação de pedidos, né? Eu vou desligar esse WhatsApp que está aqui, ele às vezes atrapalha a gente silenciar aqui. Okay. Bom, a gente observa, né, pessoal, que muitas vezes o que nós temos, tá, é a acumulação de mais de um pedido em uma mesma petição inicial. Isso é errado? Não, ele não é errado, né? Mas nós temos algumas regras para que isso aconteça. Primeiramente, vamos diferenciar aqui como que esses pedidos eles podem ser acumulados, né? Nós temos aqui uma acumulação própria de pedidos, né? E essa acumulação própria, ela pode ser simples ou ela pode ser de forma sucessiva. Quando eu falo de uma acumulação simples, eu quero dizer de pedidos, né, que vão ser feitos em relação a uma demanda que eles não têm relação de precedência entre si. Quando eu falo relação de precedência, eu estou falando de um pedido, né, que ele prejudica o exame do outro. Tá? Eu estou dizendo assim, por exemplo, um pedido principal, se ele for acolhido, ele prejudica os demais. Né? A acumulação própria, né, que se apresenta de forma simplificada, são aqueles pedidos que são feitos a partir da narrativa fática que foi realizada, mas que eles não possuem uma conexão de prejudicialidade entre eles. Isso quer dizer que os pedidos eles podem ser acolhidos pelo juiz, né, de forma independente, né, sem que uma questão prejudique a outra. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui com vocês, né? Que a gente possa ilustrar bem isso. Vamos imaginar ali que o Gediel ele faça, né? Ele tem uma narrativa dizendo o seguinte: olha, eu estava conduzindo ali o meu veículo, né? O meu veículo eu estava conduzindo e de repente a Isabela, sem se atentar ali para uma parada obrigatória, né? Avançou essa parada obrigatória e colidiu ali na lateral do meu veículo. Ok? Em razão dessa colisão, eu experimentei, né, prejuízos. Esses prejuízos são de ordem material, né? O que eu vou aqui dividir em danos emergentes, né? Que é o prejuízo imediato que tive, né? Que é ali o custo com a reforma do meu veículo. Né? Mas eu também tive lucros cessantes, porque utilizo o meu veículo para transporte alternativo de pessoas. Eu trabalho com Uber, né? E durante esses 5 dias que meu veículo teve que ficar na oficina para reforma, tá? Eu deixei de lucrar com o meu Uber. Então, eu sofri ali prejuízos de ordem material, né? Tanto na perspectiva de dano emergente, quanto na perspectiva de lucros cessantes. Né? E também eu sofri aqui prejuízos de ordem moral, né? Porque ao colidir com o carro, né, eu acabei batendo o rosto
aqui no volante, cortei aqui o meu supercílio, né, em razão desse acidente. E então eu entendo que eu tive ali, eu fui violado na minha integridade física, né, e suportei ali um prejuízo de ordem moral, né? Tive ali uma violência contra a minha integridade física e suportei um dano moral, tá? Repare então que eu acabei de fazer aqui 3 pedidos. Peço a condenação da Isabela, né, diante aí da narrativa que foi feita. Na condenação da Isabela a indenizar o meu prejuízo material, dano emergente, que é, né, o ressarcimento ali, ou o conserto, o ressarcimento pelas despesas no conserto do meu veículo. Primeiro pedido, né? Ali, um pedido de condenação numa indenização. Okay? Segundo pedido, estou acumulando, né? Segundo pedido, que a Isabela seja condenada a ressarcir os lucros cessantes, né? Aquilo que eu deixei de ganhar durante os 5 dias. Né? Estabeleço aqui uma média diária, né? E fixo ali essa indenização por essa média diária que eu tinha, né? Quando rodava pelo Uber. Okay? E, por fim, né, peço a condenação, né, da Isabela para reparar o dano moral que eu suportei, né, em razão da ofensa à minha integridade física, né, e acredito que esses danos morais possam ser fixados aí no valor de R$ 3.000 pelo dano que eu suportei. Ok? Então fui lá, fiz um pedido, né, dos danos materiais, né, ressarcir o valor do gasto do meu veículo, de reforma do meu veículo, né, coloco aí um valor de R$ 2.000, conforme as notas fiscais, né, faço uma média diária do que eu ofiro com o Uber, né, e peço um pedido de lucros cessantes em razão dos 5 dias que fiquei parado, né, fiz um pedido de danos morais, né, em razão da ter sido violada a minha integridade física nesse acidente e determinei ali um valor de R$ 3.000 para esse dano. Então, fiz 3 pedidos, pessoal. Essa é o que nós chamamos de cumulação simples. Esses 3 pedidos, eles decorrem dos fatos, né, que eu noticiei. Na leitura dos fatos, eu extraí uma decorrência lógica de 3 pedidos, ok? Então, eu fiz uma acumulação simples. Essa é uma acumulação simples porque o pedido de dano material emergente, ele pode ser julgado independente do pedido de dano material por lucros cessantes, e independente do pedido de danos morais. Então, eu posso, por exemplo, ter resultados distintos para esses 3 pedidos. O juiz pode entender a pertinência do dano emergente, né, e julgar procedente esse pedido, né, ou achar que eu pedi demais e pode julgar parcialmente esse pedido. O juiz ele pode entender, né, não há certeza quanto aos lucros cessantes e pode julgar improcedente esse pedido. O juiz ele pode entender pela existência ou pela inexistência dos danos morais, né, julgar procedente ou improcedente esse pedido, né? Ele pode, inclusive, julgar parcialmente procedente porque entende que aconteceu um dano moral, mas não entende que ele chega a um valor de 3.000 e faça, né, essa identificação ali por R$ 1.000, por exemplo. Né? Então percebam que nessa acumulação simples, tá, os pedidos eles têm uma correlação entre si porque advém do mesmo fato, mas eles são independentes, né? Eles podem ser julgados de forma isolada, né? Sem que o exame de um prejudique ou vincule o exame do outro, né? Então nós temos ali que eles possuem um certo grau de independência entre
si, ok? Essa acumulação, pessoal, ela pode ser ainda sucessiva, tá? A acumulação sucessiva, ao contrário, tá? Ao contrário da acumulação simples, nós vamos ter a figura de um pedido principal que guarda precedência lógica e determinante sobre os demais pedidos, né? Então, percebam aqui, eu faço uma pretensão pedindo a declaração, né? A declaração de inexistência de uma dívida do qual eu venho sendo cobrado, né? E a condenação da empresa por danos morais por estar me cobrando uma dívida inexistente ou uma dívida indevida. Repare a diferença disso, pessoal. Olha a minha pretensão. Eu fiz um pedido de declaração de uma inexistência de uma dívida. E como consequência, eu peço, né, a condenação por danos morais por estar sendo cobrado uma dívida inexistente, ou uma dívida indevida. Percebam que o meu primeiro pedido e o pedido que se torna principal dentro dessa característica é o pedido que determina a declaração da inexistência da dívida. E ele acaba vinculando e determinando, né, esse segundo pedido, que é o pedido de declaração por danos morais. Porque, veja bem, o segundo pedido, ele pode ser procedente ou improcedente, mas se o primeiro não for acolhido, ele logicamente não será apreciado. Veja bem, pedido de declaração de inexistência de dívida, pedido de danos morais por cobrança de dívida inexistente. Se o juiz acolhe aqui a minha pretensão e declara inexistente a dívida, ele tem condição de apreciar o segundo pedido, que é a ele atrelado. No exame desse segundo pedido, pedido de danos morais pela cobrança de dívida inexistente, o juiz ele pode julgar procedente essa pretensão, que entende que, de fato, a dívida é inexistente, o credor, né, ali agiu num abuso de exercício de direito, cometeu um ato ilícito, violou ali seu direito de crédito, por exemplo, né? Ou esse juiz ele pode achar que danos morais nessa situação não cabem, né? Trata-se ali de uma figura de um mero aborrecimento, por exemplo, né? Ele pode julgar improcedente também. Mas reparem que o exame deste pedido só se fez possível porque o primeiro foi acolhido. Se o juiz declara que a dívida existe e que é devida, prejudicado está o pedido de danos morais pela cobrança de dívida indevida. Tá vendo? Então, esse primeiro pedido ele acaba se tornando principal, vinculante e determinante dos demais. O segundo não está, né? Não está determinando a procedência ou a improcedência. Ele pode ter qualquer tipo de resultado, mas seu exame é vinculado, né, ao primeiro pedido que foi feito. Ok? Esta é a chamada acumulação sucessiva, né, que nós temos aqui. Perfeito? Então, tem uma acumulação, né? São feitos mais pedidos, mas eu tenho um pedido que é aquele pedido principal, de forma que somente com o seu acolhimento, né, somente com este pedido tornando-se possível, é que as demais pretensões suscitadas, né, elas podem ser examinadas. Tá? Percebam que eu não estou dizendo que as demais pretensões obrigatoriamente devem
né, ser procedentes. Não. Para que elas sejam examinadas, eu preciso do acolhimento deste pedido principal. Né? Ele acaba se revelando como um pedido prejudicial aos demais, né? De modo que, se ele não for acolhido, prejudicado estaria essas demais pretensões, ok? Essa é a acumulação chamada de acumulação própria, né, sucessiva. Nós vamos ter, pessoal, aqui, né, a chamada acumulação imprópria. A acumulação imprópria é a formulação de vários pedidos também, ao mesmo tempo, né, mas apenas um deles ele é que será atendido, né? Nós vamos ter ali uma acumulação imprópria, né? Eu vou fazer mais de um pedido, mas eu quero que seja acolhido apenas um destes pedidos, né? Vamos imaginar o seguinte, isso é muito comum, né, em demandas, por exemplo, da área previdenciária. Cito isso como exemplo porque é um segmento da minha advocacia, né? O meu pai aí tem 45 anos de advocacia na área previdenciária, então eu acabei herdando aí toda essa estrutura que foi construída ao longo desses anos. E aí eu advogo muito nessa área e eu percebo que é muito comum, né, essa acumulação sucessiva no âmbito da área previdenciária. Vou dar um exemplo claro aqui para vocês, o seguinte, olha, imagine, por exemplo, tá, um indivíduo que ele está incapacitado, né, para o exercício do seu trabalho. Tá? Ele está incapacitado ali para o exercício do seu trabalho, só que a natureza do benefício que ele vai receber, um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez, depende muito do grau desta incapacidade e, principalmente, né, do período de duração desta incapacidade. Se for uma incapacidade de natureza temporária, né, cuja a ciência médica consegue prever, né, por exemplo, a possibilidade de recuperação desse indivíduo, teríamos ali, né, o benefício de auxílio-doença. Já, né, se essa incapacidade ela se afigura permanente, né, nós teríamos a figura da aposentadoria por invalidez. Né? Não há uma expectativa de melhora, uma expectativa de cura, teríamos então uma aposentadoria por invalidez. Né? Muito bem, senhores. Dentro dessa perspectiva, tá, é que se torna para nós a acumulação aqui imprópria, né, que vai ser subsidiária. Eu vou pretender essa demanda, mas sei, né, que eu só saberei qual benefício vai ser devido após a realização de uma perícia médica, né, a ser deferida pelo juiz, né, a qual se submeteu aquele exame. Dentro dessa perspectiva, o que eu faço? Faço um pedido subsidiário. Eu faço, olha, o autor requer, né, a condenação do INSS a conceder a ele o benefício de aposentadoria por invalidez. Ou, não sendo a incapacidade de natureza permanente, que conceda o benefício de auxílio-doença previdenciária. Percebam, então, que eu fiz dois pedidos. Um pedido de aposentadoria por invalidez e um pedido de auxílio-doença. Eu quero que os dois sejam julgados? Obviamente que não. Ou um ou outro. Vendo? Então, eu fiz uma acumulação de natureza subsidiária. O juiz ele vai, não podendo acolher um pedido, né, ele acaba examinando o outro que vem aqui para nós. Né? Então, temos aqui um pedido que é uma acumulação imprópria subsidiária. Percebam que os pedidos eles nem precisam de ser compatíveis entre si. Né? A natureza dos benefícios aqui, nesse caso, são diversos.
A aposentadoria por invalidez exige uma incapacidade permanente. O auxílio-doença exige uma incapacidade temporária, né? Então, ao pedir, eu estou pedindo a condenação do INSS em conceder o benefício de aposentadoria por invalidez, né? Ou, não ficando demonstrada a incapacidade permanente, que se conceda o benefício de auxílio-doença. Né? Ou seja, se o indivíduo está incapaz, eu tenho certeza. Sobre a duração desta incapacidade é que paira dúvida. Então, estou fazendo uma pretensão, se ela não for acolhida, já tem a outra para me resguardar. Okay? Então, percebam, né, apenas um dos pedidos, né, serão satisfeitos neste caso. Né? Ou no caso, né, de não havendo incapacidade, por exemplo, se o perito achar que o indivíduo está bom, né, está saudável, aí, neste caso, a improcedência seria de ambos os pleitos, né, independentemente se foi feito de forma subjetiva, subsidiária ou não. Okay? Muito bem, pessoal. E, por final, nós vamos ter ali o que nós chamamos, tá, de cumulação alternativa. Tá? Cumulação imprópria alternativa. A cumulação imprópria alternativa, nós teremos a formulação também de mais uma pretensão. No entanto, né, para que uma ou outra seja acolhida. No entanto, eu não confiro qualquer preferência, né, para essa minha pretensão. Repare que lá na subsidiária, né, eu falei, olha, eu quero primeiro, eu quero o quê? Eu quero o melhor, eu quero a aposentadoria por invalidez. Né? Não sendo possível, me contento com o auxílio-doença. Então, eu estabeleço, né, a possibilidade de acolher um ou outro, mas eu tenho uma preferência, né? Eu tenho uma excedência aqui. Eu quero, né, a aposentadoria por invalidez. Somente na impossibilidade de tê-la é que me contento com o outro. Né? Já na alternativa, eu também tenho essas mesmas características. Vão acolher uma ou outra pretensão, mas, para mim, tanto faz qual a pretensão será acolhida. Né? Tanto faz qual é a demanda que será aqui satisfeita. Tá? Para mim, eu não tenho precedência, eu não tenho aqui interesses, né, em um ou outra pretensão. Ambas, para mim, se revelam, né? Ambas, para mim, se revelam satisfatórias. Tá? Então, eu tenho aqui essa característica para mim. Tá? Vamos dar um exemplo? Vamos pegar aqui um exemplo para vocês. Tá? O exemplo, inclusive, que caiu uma questão aqui de prova que dei para os meninos. Deixa eu ver se tenho aqui isso. Questãozinha de uma prova aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui para vocês verem. Vou pegar aqui uma outra aqui. Só um minutinho, viu, pessoal? Ótimo. Compartilhar aqui com vocês, para vocês possam ver, inclusive, né, já ter uma ideia de como que essa questão cai, né, em determinadas provas, tá? Estão conseguindo ver aqui? Sim. Olha lá, essa questão aqui, ó. Essa questão aqui com a primeira pergunta que faço, tá? As provas são nesse estilo, tá, pessoal?
Isso aqui é um exemplo delas, né? Aqui, ó, questão B aqui, que nós vamos ter atenção com ela. Álvaro é proprietário de um terreno rural na região de Carmópolis de Minas, que faz divisa com a fazenda Serra Negra. Ambas propriedades são separadas por um rio que cruza ambos terrenos, sendo inclusive essa referência separatória das propriedades constantes do registro de imóveis. Ocorre que, após períodos seguidos de constantes chuvas, verificou-se que o rio naturalmente alterou seu curso, avançando a fazenda Serra Negra cerca de uns 3 metros, implicando a diminuição da propriedade de Chico, dono da fazenda Serra Negra, e uma ampliação da propriedade de Álvaro. Inconformados, Chico ordena a Nelson, seu funcionário e caseiro da propriedade, que coloque cercas separando as propriedades, porém 3 metros adentro, né? Recuperando a margem do terreno perdida pela modificação do curso do rio. Inconformado, Álvaro ajuiza uma ação em desfavor de Nelson, determinando que ele se abstenha a colocar cercas no terreno, ou caso deseje fazê-lo, que coloque em sua propriedade situada à margem contrária do rio, né? Aí a pergunta B vem dizer para nós: como podemos classificar a acumulação de pedidos feito por Álvaro? Simples, subsidiária, alternativa ou sucessiva, né? É exatamente esse contexto da matéria. Percebam aqui, olha o pedido que foi feito lá na parte final. Inconformado, Álvaro ajuiza uma ação em desfavor de Nelson, determinando que ele se abstenha a colocar cercas no terreno. Ou, caso deseje fazê-lo, coloque na sua propriedade situada à margem contrária do rio. Percebam, pessoal, que isso é um exemplo claro de uma acumulação alternativa. Eu tenho aqui uma acumulação imprópria, né? São mais de um pedido, no caso aqui são 2, né? Eles são a não colocar a cerca, ou se colocar a cerca, né, coloque em determinado lugar, tá vendo? Então, eu não tenho uma ordem de precedência, eu não tenho preferência em qual dessas duas pretensões será acolhida. Se o juiz determinar que não se coloque a cerca, ok, tudo bem, estou satisfeito. Se o juiz determinar coloque a cerca, mas no local onde eu pedi, ok, tudo bem, estou satisfeito. Tá vendo? É uma simples, né, demonstração para nós aqui de uma cumulação alternativa. Ok? Tem uma perguntinha aqui no nosso chat. Deixa eu ver. Não, foi só um sim aqui. Alguma dúvida, pessoal? Não, tranquilo. Tranquilo? Muito bem. Nós temos ainda, pessoal, intimamente atrelado com essa questão, né, a figura dos aditamentos e das emendas da petição inicial. Tá? Os pedidos formulados na petição inicial, eles podem ser aditados. Né? Toda vez que eu falo em aditamento, eu falo numa providência que parte, né, do autor da demanda em desejar modificar, né, a sua pretensão. Ele deseja alterar, ele deseja ampliar, né, a sua pretensão inicial. Ele pode fazer isso mesmo após ter ajuizado a petição? Pode. Mas nós vamos ter aqui, né, 2 questões a observar. Ele pode aditar, né, a petição inicial até a citação do réu. Né? Se a citação do réu ainda não tiver ocorrido, ele pode fazer alterações na sua petição inicial, aditando o respectivo pedido. Tá? Se a citação já ocorreu,
tá? Ele ainda assim pode modificar a pretensão? Também pode, né? A pretensão pode ser modificada até a fase de saneamento do processo, né? Que é naquele momento, tá? Naquele momento em que, tá? Teremos ali, né, uma certa fixação, né, uma estabilidade da lide que está sendo deduzida. Ele pode modificar as suas pretensões, né, até esse período, beleza? Nessa perspectiva, né, após a citação do réu, tá? Após a citação do réu, nós temos que a respectiva, né, modificação, ela depende do consentimento do réu. O autor, antes da citação, pode modificar sem que o réu seja consultado. Após a citação ter se operado e até a fase de saneamento, nós só podemos alterar a pretensão inicial, alterar o pedido da inicial, se o réu concordar com esta alteração. Do outro lado, nós temos o que chamamos de emenda da petição inicial. A emenda da petição inicial, ela é determinada pelo juízo, ela não é uma providência querida pela parte, mas uma determinação do próprio juízo, né? Que, identificando que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 319 ou do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil, né? Ele pode, então, ali determinar, né, a emenda da petição inicial para que esse vício ele venha a ser corrigido, esse vício ele venha a ser sanado. Okay? Então, nós temos aí uma diferença entre aditamento e entre emenda. Aditamento, providência óbvia do autor, querendo modificar ali a sua petição, a sua pretensão inicial, promove alterações. Temos possibilidade? Sim, né? Até a citação sem o consentimento do réu, após a citação e até a fase de saneamento do processo com o consentimento do réu. E nós temos a figura da emenda da petição inicial, né? Que é uma determinação do juízo, a fim de que o autor venha corrigir defeitos ali na sua petição inicial, porque ela não atende os requisitos do artigo 319 e 320, ambos do CPC. Pessoal, basicamente era esse o conteúdo que eu reservei para tratar com vocês hoje, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre o indeferimento aí da petição inicial, né, e outros requisitos, tá? E a gente verifica isso, tá bom? Então, se não houver dúvidas por parte de vocês ou por perguntas a formular, né, desejo a vocês aí um bom dia e comecem a executar aí a VA1, que está disponível para vocês no sistema, né? Dúvidas na sua execução, basta me chamar aí no WhatsApp, né, me mandar uma mensaginha, eu sempre respondo para vocês. Okay? Obrigado, bom dia, professor. Bom dia, Jadiel.